Olá, pessoal! E aí, tudo bem? Espero que sim, né? Então, eu sou a professora Cícera Nádja e estamos aqui no canal Juazeiro Cidade Educadora, aula em rede. Vamos lá para a aula de Geografia da EJA, etapa 4. Então, na aula passada, nós vimos que o processo de urbanização no Brasil, ele ocorreu de forma rápida, tardia, né? E muitas vezes desordenada. Então, a gente vai aqui resolver algumas questões, né, para tentar, de fato, memorizar o que a gente aprendeu na aula passada, né, e compreender o conteúdo. Então, nós temos aqui, questão 1. A intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre os quais podemos destacar a alternativa A, falta de infraestrutura, limitações das liberdades individuais e altas condições de vida nos centros urbanos. Alternativa B, aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Conflitos e violência urbana, luta pela posse da terra e acentuado êxodo rural. Alternativa D, acentuado êxodo rural, mudanças no destino das correntes migratórias e aumento do número de favelas e cortiços. Alternativa E, luta pela posse da terra, falta de infraestrutura e altas condições de vida nos centros urbanos. E aí, qual é a alternativa? Qual está correta? Vamos ver? Então, alternativa B, né? Quando a gente fala aí sobre aumento do número de favelas e cortiços, falta de infraestrutura e todas as formas de violência. Então, o crescimento urbano desordenado, ele vai trazer, de fato, né, a ocorrência de favelas, de cortiços e também, né, o crescimento aí da violência urbana e a questão da desigualdade social. Questão 2. A urbanização dos países subdesenvolvidos constitui um fenômeno marcante da segunda metade do século XX. As características desse fenômeno na América Latina, expressas na paisagem urbana das metrópoles, são decorrentes da alternativa A, instalação de indústrias de bens de produção nos arredores das pequenas cidades e próximas às fontes de matéria-prima. Alternativa B, industrialização tardia e da modernização das atividades agrícolas, conjugadas à concentração de pessoas nas grandes cidades. Alternativa C, aglomeração humana e do aumento do poder aquisitivo da população, favorecidos pela expansão do capital financeiro na economia. Alternativa D, inovação tecnológica e do aumento da produtividade das indústrias de bens de consumo para suprirem as necessidades da vida urbana. Alternativa E, implementação de parque industrial e da regulação por meio do planejamento governamental de deslocamentos populacionais para as cidades. E aí, qual é a alternativa? Vamos ver? A alternativa B. Então, a alternativa B diz industrialização tardia, né, como a gente viu, e da modernização das atividades agrícolas, conjugadas à concentração de pessoas nas grandes cidades. Então, a gente percebe que os países subdesenvolvidos, eles saíram muito atrás no processo de industrialização, né, o que vai, de fato, fazer com que esses países eles tentem realmente desenvolver uma urbanização, né, por conta dessa questão aí do processo de industrialização tardio. Questão 3. No Brasil, em decorrência do processo de urbanização, verificou-se uma intensa metropolização, da qual resultam: alternativa A, cidades médias que se industrializaram após a abertura econômica da década de 1990, como Campinas e Ouro Preto. Alternativa B, cidades mundiais que receberam vultosos investimentos externos no início do século XXI, como Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Alternativa C, megacidades dispersas pelo país graças ao retorno de imigrantes, como Manaus, Goiânia e Curitiba. Alternativa D, metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.
A alternativa é metrópoles regionais que constituem a primeira megalópole do país, como Fortaleza, Recife e Salvador. E aí, pessoal, qual é a alternativa? Então, a alternativa D, né? Metrópoles nacionais, sedes do poder econômico e político do país, como São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Então, aí a gente percebe que as metrópoles brasileiras, elas cresceram de forma rápida, né? Incentivadas pelo grande êxodo rural e os atrativos da industrialização. Então, como a gente viu na aula passada, de fato, o que atraiu as pessoas para a área urbana, né, foi a melhoria de vida, né, e realmente melhores trabalhos, né? Questão 5. Um conjunto de municípios contíguos e integrados socioeconomicamente a uma cidade central com serviços públicos e infraestrutura comuns define a gente tem aqui letra A, metropolização, letra B, área metropolitana, letra C, rede urbana, letra D, megalópole e letra E, hierarquia urbana. Qual seria? Letra B. Então, são aglomerações urbanas havendo fácil acesso da população de um município a outro em virtude da rede de transporte integrado e a proximidade entre as atividades e desenvolvem projetos em comum, acordo nas áreas de infraestrutura. Então, obrigada, né? Fiquem em casa, se cuidem, acessem aí o canal, né, Juazeiro Cidade Educadora Aula em Rede, acessem o portal, façam os desafios de vocês, as atividades, é muito importante. Tchau! Juazeiro Educação.